Olá, galera. Vamos agora iniciar o estudo sobre o capítulo 9, tá? De Geografia 1. Para quem não lembra, eu me chamo Mariana e vou ficar com vocês em Geografia até o capítulo 11. O capítulo de hoje fala sobre biomas no mundo. E antes de falar sobre os biomas, eu queria que vocês relembrassem um pouquinho o que eu falei no capítulo 8. No capítulo 8, a gente estudou sobre tipos climáticos. E antes de falar dos tipos climáticos, eu falei sobre a distribuição desses climas devido às zonas térmicas. Lembra? As zonas térmicas são aquelas que possuem clima quente, ameno, frio, de acordo com a incidência dos raios solares em cada latitude. Então, e que isso gerava uma distribuição dos climas pelo mundo, de forma meio que equilibrada. A gente viu que existem variações, né, do microclima local, mas de certa forma equilibrada. E a gente vai ver que isso também acontece com os biomas, porque o que representam os biomas são as características da vegetação, principalmente. E a vegetação, a gente diz que ela é o espelho do clima. Se eu tenho um clima frio, eu vou ter uma vegetação que se adapte a um clima frio. Se eu tenho um clima seco, um clima desértico, eu vou ter que ter outro tipo de vegetação que se adapte ao clima desértico, ok? Então, aqui no primeiro slide, eu coloquei para vocês a distribuição dos biomas no mundo. Os biomas também se distribuem mais ou menos de forma equilibrada nas zonas térmicas, tá? Seguindo as latitudes. Ó, zona polar, temos aqui a tundra, a taiga, a floresta temperada, zona temperada, né? A floresta temperada, zona tropical, floresta tropical e equatorial, savana e por aí vai, tá? Então, assim como o clima, a vegetação e os biomas também se distribuem de forma equilibrada pelas zonas térmicas. E aí, a gente precisa falar da diferença entre biomas, ecossistemas e domínios morfoclimáticos, porque geralmente a gente utiliza como sendo sinônimos e não são, apesar das diferenças serem mais científicas, pragmáticas, mas ela existe, ok? Então, bioma versus ecossistema versus domínios morfoclimáticos. Bioma. Coloquei aqui para vocês. Ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de ecossistemas com características homogêneas. É a maior unidade geográfica caracterizada por um tipo de vegetação dominante. O bioma geralmente é uma área grande, é a maior unidade geográfica, tá? E ele é caracterizado pela sua vegetação. No bioma, o bioma são áreas que possuem características próprias de clima, vegetação, fauna, flora, sendo que o que mais importa para que a gente caracterize a diferença de um bioma para o outro é a vegetação, ok? E, consequentemente, o clima, porque essa vegetação é o reflexo desse clima. Já o ecossistema, coloquei para vocês, é um conjunto formado pelas interações de componentes bióticos e abióticos, ou seja, bióticos que possuem vida, os seres vivos, né, plantas, animais, e componentes abióticos, como por exemplo o solo, elementos químicos e físicos, né, a água. No ecossistema, o que vai caracterizar esse ecossistema é a troca de energia entre esses componentes bióticos e os componentes abióticos. Então, no bioma, o que mais importa seria o meio físico, a vegetação propriamente dita. E no ecossistema, o que mais importa para que a gente caracterize um ecossistema são as interações, são as trocas de energia que acontecem nele, tá? Coloquei um quadrinho muito elucidativo para vocês compararem ecossistema e bioma. Ó, ecossistema é uma unidade funcional ou um sistema onde componentes não vivos
interagem com os componentes vivos, enquanto o bioma é uma zona da Terra determinada pelas características climáticas, de organismos, de vegetação, é uma unidade biótica geográfica. Área. Geralmente o ecossistema possui uma menor área, existem ecossistemas minúsculos. Em pequeníssimas áreas a gente consegue determinar a existência de um ecossistema. Já o bioma não. A gente precisa de uma grande área para dizer que aquilo é um bioma, tá? Exemplos: ecossistema, floresta ombrófila, densa, restinga, manguezal, são ecossistemas diferentes, onde as trocas de energia ocorrem de forma diferente em cada um deles, ok? Bioma, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, também são exemplos de biomas diferentes. Então, por exemplo, dentro do bioma da Mata Atlântica, a gente pode ter vários ecossistemas. Dentro de um bioma, a gente pode ter vários ecossistemas. Ó, na Mata Atlântica, a gente pode ter uma floresta ombrófila densa, uma mata de araucária, campos, restinga, manguezais, todos esses ecossistemas dentro de um único bioma, que é a Mata Atlântica, ok? Continuando, domínios morfoclimáticos. Os domínios são paisagens formadas pela interação do relevo, do clima e da vegetação. Lembrando que o relevo, ele não entrava nas outras duas definições de forma significativa. Já no domínio morfoclimático ele entra, o próprio nome já diz, ó, morfo, vem de forma. Forma, a forma da paisagem seria o relevo, tá? Então o relevo, ele é muito importante. Assim como as formações vegetais, assim como o clima, tá? Mas, aproveitando essa divisão em domínios morfoclimáticos, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de formações vegetais que existem, ok? A primeira delas é a que a gente chama de perene, vegetação perene. A vegetação perene, gente, é aquela que está sempre viva, que as folhas estão sempre bonitas, estão sempre exuberantes, verdinhas, elas não caem. Geralmente uma vegetação de um ambiente equilibrado, um ambiente com umidade boa e com baixa variação de temperatura, tá? Essa é uma vegetação perene. Existem também as vegetações chamadas de higrófilas. Higrófilas. O que é uma vegetação higrófila? É uma vegetação adaptada a uma grande quantidade de água, ou seja, a um clima úmido, por exemplo. Essa vegetação higrófila, geralmente, ela possui folhas grandes e largas, que a gente chama de latifoliada, tá? Terceiro tipo, aciculifoliada. O que é uma vegetação aciculifoliada? São aquelas folhas finas e compridas. Por exemplo, as folhas dos pinheiros. A gente diz que ela tem um formato de agulha. Ela é estreita e ela é comprida, tá? 4, xerófilas. As vegetações xerófilas são vegetações que se adaptam ao clima seco. Elas são o oposto das higrófilas. E por se adaptarem ao clima seco, elas possuem o que a gente chama de pseudofolha, que são os espinhos. Os espinhos nessas plantas, eles são folhas, só que folhas que não se desenvolveram, que se retraíram. Por quê? Porque é pelas folhas que as plantas perdem umidade. E se ela é uma vegetação de clima seco, ela não pode perder umidade. Outra característica das xerófilas é ter uma raiz profunda, para que ela consiga captar bastante umidade do solo, tá? Quinto tipo de formação vegetal é a caducifólia. Caducifólia é aquela vegetação que tem perda das suas folhas, principalmente no outono, tá? Nas estações mais secas, porque, como eu tinha dito para vocês, é pela folha que a planta perde umidade. Então, se ela vai se adaptar a um clima seco, ela não pode perder umidade, ela tem que segurar a sua umidade. Então, ela perde as folhas para que ela não perca a umidade, tá? As caducifolhas são muito características, por exemplo, de uma floresta temperada. A gente vai ver lá na frente, tá bom? E por último,
As esclerófilas. As esclerófilas são aquelas folhas pequenas e suculentas, que dificultam a evapotranspiração. Então, elas perdem pouca umidade para o meio. Não significa que elas não percam, mas por serem pequenas, elas perdem pouca umidade, ok? Agora sim a gente entra nos biomas distribuídos pelo mundo, tá? O primeiro bioma é o de alta latitude. A gente vai dividir de acordo com as latitudes. Alta, média e baixa. Então, biomas de alta latitude, eu estou falando de um clima frio, frio apolar, tá? Latitudes altas. Temos dois biomas dessas característicos de grandes latitudes, que é a tundra e a taiga. A tundra, coloquei para vocês, é uma vegetação rasteira de áreas polares, formadas por musgos e líquens. Gente, a tundra, ela só aparece no verão e naquele período mais quente. Normalmente, durante a maior parte do ano, ela está coberta com gelo, porque é uma vegetação de área polar. Então, a maior parte do solo é aquele solo de permafrost, coberto por gelo. A tundra é aquela vegetação bem rasteira que só aparece no degelo, que só aparece quando a temperatura aumenta no verão e por um tempinho. Logo depois o gelo vem e cobre ela, tá? Ó, imagem da tundra para vocês, ok? Obviamente na época de degelo, quando a gente consegue ver. A taiga, a gente desce mais um pouquinho na latitude, ok? Ela é também chamada de floresta boreal ou de floresta de coníferas. Ela é característica do hemisfério norte apenas, tá? É uma vegetação de clima frio, mas não de clima polar como a tundra. Por isso que ela é uma vegetação mais desenvolvida. Quanto mais frio, gente, mais dificuldade a vegetação tem para se desenvolver, né? Porque é um clima extremo. Então, se esse frio ele é um pouco mais ameno, um pouco menos rigoroso, ela consegue se desenvolver mais. A taiga, a gente diz que ela é formada por pinheiros. É aquela vegetação homogênea, ou seja, formada por um único tipo de espécie, uma do ladinho da outra. Essa é a floresta boreal, coníferas ou taiga. Por que conífera? Porque ela tem formato de cone. A vegetação da taiga, esses pinheiros, né? A famosa árvore de Natal, que a gente chama, então, elas têm formatos de cone. E vocês sabem por que elas têm esse formato? Eu falei que elas são vegetações, olha aqui a foto, características de locais com clima frio. Então, elas precisam se adaptar a um inverno com temperaturas abaixo de zero, com nevascas, né? Então, elas ficam por grande parte do ano cobertas de neve. No verão, essa neve derrete, ok. Esse formato em cone, gente, é justamente para aguentar esses períodos de frio e aguentar essa neve. Esse formato triangular faz com que a neve bata na planta, na árvore e escorra, deslize. Isso faz com que a árvore não quebre. Se a gente tivesse uma árvore, por exemplo, de um clima tropical como o nosso, né, uma árvore característica do Brasil, por exemplo, seria aquela árvore de grande porte, né, compridona, cheia de folhas e tal. Gente, se uma árvore dessa passa por uma grande tempestade e fica cheia de neve em cima, o peso da neve vai fazer com que ela quebre. E aí não ia sobrar vegetação, né, nessa área. Já a conífera não. É a mesma ideia do telhado colonial. O telhado colonial ele é característico de áreas frias, justamente por isso. Porque o formato dele triangular faz com que a neve escorra e não crie peso, não se acumule ali. Se fosse uma laje, muito comum aqui no Brasil, essa neve ia ficar acumulada, 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 até uma hora que ia gerar um peso absurdo e a laje poderia, inclusive, cair, tá? Muito legal essa história, faz muito sentido, né? Essa história das coníferas. E aí a gente entra nos biomas de média latitude. Aqueles que estão mais ou menos no clima temperado, tá? Temos a pradaria e a estepe e o deserto nesse slide aqui.
Pradaria e estepe. As pradarias são também chamadas de campos. No Brasil, por exemplo, a gente tem os pampas gaúchos, né? Os campos sulinos. O que é uma vegetação de pradaria? É uma vegetação rasteira, é uma vegetação de gramíneas. A gente diz que é herbácea. Como assim herbácea, galera? Lembrando, temos 3 classificações de acordo com o extrato da vegetação, com o tamanho dessa vegetação, que é herbácea, arbustiva e arbórea, do menor para o maior. Herbácea, gramínea, vegetação rasteira. Arbustiva, vegetação em arbustos, chegam ali a 1,5 m, por exemplo, né? Quem é meu aluno sabe que eu brinco que chega ali no meu tamanho. E as vegetações arbóreas acima de 1,5 m e para perder de vista. Existem árvores com metros e metros de altura, ok? Então, a pradaria é uma vegetação rasteira, herbácea, formada por gramíneas, característica do clima temperado e subtropical. As estepes são muito parecidas com as gramíneas. Elas se diferem em apenas 2 coisas. Primeiro que é na altura. As estepes, elas conseguem crescer mais um pouquinho, tá? Elas ficam um pouco mais altas do que as pradarias. Isso por causa do clima, que é a segunda diferença. A estepe, ela é mais comum em um clima mais seco, tá? Então, geralmente, uma zona de transição entre deserto e áreas mais úmidas, surge aquela estepe, mas a diferença é pequena, são só essas 2 diferenças mesmo, tá? Coloquei aqui a imagem de uma pradaria, a vegetação está um pouco mais rasteira. Se fosse a estepe, a gente poderia ver essa vegetação um pouquinho mais alta, ok? Gente, a pradaria, ela é muito utilizada para a agricultura ou para a criação de gado. Por quê? O campo já vem pronto, não precisa desmatar. É só você pegar lá as cabeças de gado e pá, jogar ali, né? É uma área que já favorece a agricultura e pecuária. Por isso, ela sofreu uma grande intervenção, né, do homem. Quarto bioma é o deserto. O deserto é um bioma de clima desértico, ou seja, de clima que possui baixa pluviosidade, quase zero, né? A quantidade de chuva chega praticamente nula durante o ano. E a vegetação característica desse clima e desse bioma é aquela vegetação que a gente falou lá no início, as xerófilas. É uma vegetação que se adapta a baixa umidade e a solos arenosos, tá? É uma vegetação geralmente de gramíneas, porque assim como no clima polar, o clima de deserto também é extremo, então também dificulta o desenvolvimento dessa vegetação. Mas ou são gramíneas ou são arbustos mais espinhentos e retorcidos. O cacto é uma vegetação muito característica, é uma vegetação xerófila muito conhecida, né, da gente. Exemplo de um bioma de deserto para vocês. Uma vegetação bem escassa, tá vendo? Quinto tipo de bioma é a floresta temperada. A floresta temperada, gente, é uma floresta típica do clima temperado, tá? Fica ali mais ou menos pelos Estados Unidos. É uma floresta homogênea e caducifólia. O que é isso? Caducifólia a gente já viu. É aquela vegetação em que as folhas caem no outono para se preparar para o inverno. Por que elas caem no outono? Porque o outono é justamente o momento onde elas vão guardar a umidade para aguentar o inverno vigoroso, o inverno seco, ok? A estação seca, que é o inverno. Então, elas se preparam. Lembra o clima temperado, as 4 estações bem definidas? E homogênea, gente, é porque não existe grande biodiversidade dentro da floresta temperada. Não há muita variação de espécies de plantas e de animais, ok? Exemplo aqui de uma floresta temperada. A floresta temperada é aquela que a gente sempre viu nos desenhos e vê nos filmes até hoje, né? Porque a maior parte dos desenhos e dos filmes são norte-americanos.
Então, eles representam não a nossa floresta, não a nossa Mata Atlântica, a nossa Amazônia, mas uma floresta temperada. É a floresta do pica-pau, é a floresta do urso cacatau, enfim, aquelas que aparecem nos filmes de Hollywood, nos filmes de terror, né? Americanos, enfim. Sexta e última vegetação de bioma de média latitude é a vegetação mediterrânea, característica dos climas mediterrâneos, que nós vimos no slide passado, na aula passada, né? Ela também é chamada de chaparral, característica de verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos, clima mediterrâneo. Qual a característica da vegetação? Apresentar 3 estratos de vegetação juntos. Então, eu tenho tanto o herbáceo, as gramíneas, quanto o arbustivo, médio porte, quanto o arbóreo, grande porte. Exemplo para vocês de uma vegetação mediterrânea. E aí agora a gente entra nos biomas de baixa latitude. Temos 2, a floresta equatorial e tropical e a savana. Floresta equatorial e tropical ocorrem com grande influência da temperatura e umidade elevadas em razão das baixas latitudes, resultando em formações higrófilas, latifoliadas, com raízes superficiais, com vários estratos vegetacionais, bastante heterogêneas e densas. Gente, a maior parte dessas florestas estão no Brasil, inclusive, principalmente por causa da nossa floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, e a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, tá? São florestas de áreas mais úmidas e quentes. Então, eu tenho plantas latifoliadas, com folhas largas, lembra? Eu já tinha falado para vocês. Higrófilas, que se adaptam a essa umidade, com vários estratos vegetacionais, vários tipos. Ela é muito heterogênea, ela é diferente da floresta temperada. Eu disse que a floresta temperada é homogênea, porque possui baixa biodiversidade. A floresta equatorial e tropical, ela é heterogênea porque ela possui grande biodiversidade. São muitas, inúmeras as espécies de plantas e animais dentro de uma floresta equatorial e tropical. E ela é densa, gente. O que é uma floresta densa? Ela é fechada. É muito difícil você fazer uma trilha em plena Mata Atlântica, em plena floresta amazônica, se aquela trilha já não foi criada, tá? Porque a vegetação é colada, muito presa uma na outra. Ó, o exemplo da nossa linda floresta amazônica. Amor da minha vida. Linda. Savana, gente. Savana ocorre em áreas em que a pluviosidade se concentra em poucos meses do ano, especialmente no verão. Ou seja, aquele clima que a gente viu que é o tropical típico. 2 estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Então, e quando essa estação chuvosa acontece no verão e a estação seca no inverno, esse é o tropical típico. É onde a gente encontra a savana. A savana, ela também tem os 3 estratos de vegetação: herbáceo, arbustivo e arbóreo, sendo que de forma espaçada. É isso que caracteriza a savana, tá? Além da característica das suas árvores. Ela tem árvores que geralmente possuem troncos e galhos retorcidos para poder aguentar aquela estação seca, que lembrando que ela tem que se adaptar a uma estação úmida, mas a outra estação extremamente seca. Então, ela tem esses galhos mais retorcidos para conseguir raízes mais profundas, para conseguir retirar a água, tá? Mas essa vegetação é espaçada. O que é uma vegetação espaçada? É diferente da vegetação densa, que é uma coladinha na outra. A espaçada eu tenho uma gramínea aqui, depois eu vou ter um arbusto daqui a 1 metro, outro arbusto daqui a 1,5 metro, uma árvore daqui a mais 1 metro e por aí vai. É mais aberto. Olha aqui na foto. Tá vendo? Se eu não tivesse esses outros estratos, o arbóreo, o arbustivo, ia parecer bastante com uma pradaria, que é um campo, ó. Mas aí, além da gramínea, além da vegetação herbácea, eu tenho também os arbustos e as árvores, mas um espaçado do outro, tá bom? E a gente fica por aqui, falamos de todos os biomas do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado.
E beijos, até a próxima!